Começamos mais um programa, o FAO no combate ao coronavírus. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Adeilson Ramos, que é doutor professor titular do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Alagoas, entre outras atribuições. Inicialmente, professor, muito obrigado pela presença aqui com a gente. São muitos os assuntos que a gente tem que discutir, até porque uma das coisas mais percebidas durante esse processo da pandemia foi a exiguidade de EPIs, de equipamentos de proteção individual. E essa é uma das principais, ou um dos principais resultados de trabalhos que estão sendo desenvolvidos sob a sua coordenação e com uma grande equipe, não é isso, professor? Isso. Nós temos aí, nós atuamos desde o início da pandemia, nós identificamos no mercado a necessidade da produção dessas EPIs. Fomos inicialmente contactados pela Petrobras para fazer respiradores, mas em contato com médicos locais, nós verificamos que a questão das protetores faciais era crucial e focamos na nossa tarefa, dentro dessa pandemia, na produção desses protetores. Agora, é interessante a gente falar sobre essa parceria com a Petrobras, que já é uma parceria histórica. Sim. E que tem sido importante para que esse projeto seja viabilizado, professor? Perfeito. A Petrobras ela tem uma parceria com a gente de quase 20 anos. Nós temos um laboratório lá que tem mais de 100 pessoas trabalhando em vários projetos. E esse laboratório hoje, com a estrutura desse laboratório, é que permitiu que a gente fizesse a ação inicial dentro desse processo, porque parte da mão de obra, por exemplo, envolve alunos e envolve pessoas contratadas que são parte desse projeto com a Petrobras. A gente está falando de um projeto que começou no início da pandemia, mas que já conseguiu contemplar muitas unidades hospitalares aqui no estado de Alagoas e parte para um processo de interiorização também, professor? Sim. Nós já contemplamos aqui localmente, cerca de 35 instituições. Só Rio Largo, que foi o interior, que a gente mandou alguma coisa, mas não muito para o interior nosso. A nossa próxima etapa é uma etapa de projeto que vai se estender para o interior. Essa etapa foi contemplada pelo Ministério Público do Trabalho, que é uma segunda ação nossa, certo? De um projeto onde nós estamos prevendo a fabricação de mais cerca de 8.000 protetores. Nessa fase inicial, nós já distribuímos para os hospitais e UPAs, centros de saúde de modo geral, aqui em Maceió, cerca de 1.700 protetores faciais. Eu vou citar aqui algumas instituições, algumas empresas, eu queria que o senhor falasse sobre a importância delas nesse processo todo, até porque a gente fala de pandemia, e que fique claro também que não é objetivo da Universidade Federal de Alagoas produzir equipamentos em massa, Perfeito. Desenvolver tecnologias para que eles possam ser produzidos em outros locais, mas o momento pediu isso, professor? Perfeito. Exatamente. A nossa função, na verdade, não é essa de produção desses protetores, mas é mostrar que nós temos a capacidade de prestar serviço para a população no momento que ela precisar. E, evidentemente, essa tecnologia pode ser até repassada para outros órgãos, outros locais, para poder servir servir para socorrer em outras situações. O nosso papel, na verdade, como instituição de pesquisa e ensino, é bem diferente desse papel que nós estamos exercendo no momento. Mas, com certeza, deve ser um papel para quem está envolvido no processo muito gratificante. Sim, com certeza. Nós temos retorno muito que nos dá muito prazer, em verificar que esse trabalho está recompensando, certo? A gente vê que, na verdade, nesse momento a gente enxerga como se a gente estivesse colocando o nosso rosto lá na frente, certo? E tendo que se proteger de uma forma. Então, essa proteção que nós distribuímos, nós sabemos que a função dela é muito importante na linha de frente. Agora, eu vou citar aqui, a gente sabe que um projeto como esse é um projeto que, apesar de ter que ser rápido, ele tem que ser célere, está aí a necessidade, ele precisa ser célere, ele precisa também de parceiros. Perfeito. Nós estamos falando de insumos, de aporte financeiro. E eu vou citar aqui alguns parceiros, instituições, empresas, e eu queria que o senhor falasse sobre a participação delas e a importância delas nesse projeto. Perfeito. Por exemplo, a Algás. A Algás foi nossa principal parceira nessa atividade.
ela nos doou 100 quilos de filamentos e 150 quilos de PET para a fabricação dos protetores. Então, os insumos principais nossos, na primeira etapa do processo, foram doados pela Algás. Então, ela participou também até na própria confecção de algumas hastes, né? E também no apoio logístico em algumas situações. Então, foi fundamental, né, nessa fase inicial a participação da Algás. E eu tenho certeza que outro parceiro muito importante tem sido ainda, né? Até porque a parceria continua, o Sebrae. Sim, com certeza. O Sebrae, na fase inicial do processo, nos cedeu três impressoras, né, que estão lá, né, participando do processo de manufatura. Então, essas impressoras elas foram emprestadas temporariamente, né, e foram importantíssimas, né, nesse processo aqui inicial dessa produção. Aliás, uma coincidência muito positiva, né, professor? O senhor me certeza. falava na pré-entrevista que esse equipamento tinha acabado de chegar. Exato. Momentos antes da pandemia, ou seja, parece... Essa coincidência... É uma coincidência absolutamente fantástica, né? E o Sebrae não se furtou em... Exatamente, essa postura deles foi fantástica, porque e são equipamentos similares aos nossos. Então, que deu também a chance de a gente trabalhar com mais tranquilidade, né? Então, a gente teve aí esse grande reforço nessa hora, né? E, evidentemente, a gente agradece profundamente o apoio lá do Sebrae. E aí vem um ponto que eu acho extremamente importante ser ressaltado, professor, que quando se faz um trabalho, né, com seriedade, com um propósito e que entrega resultados, você chama a atenção de instituições importantes, como o próprio Ministério Público, que acabou procurando vocês para entender um pouquinho mais o processo e acabou também se tornando uma parte importante. Com né? certeza. Hoje o Ministério Público é um parceiro nosso também, né? Então tornou-se um parceiro porque durante o processo, né, nós demos uma entrevista. Nessa entrevista fizeram um contato conosco, a promotora, né, do Ministério Público, e ela foi crucial no momento que a gente estava mais precisando, né? Que exatamente fazer o financiamento de um processo que desse continuidade ao que está sendo feito. Então, nós temos um projeto de 3 meses, né, que a doutora Rosimeire permitiu, né, que a gente conseguisse esses recursos, e esse projeto pretende agora fazer a fabricação de cerca de 8.000 protetores faciais, que serão agora, potencialmente, né, distribuídos também eventualmente para o interior do Estado também. E eu acho importante também ser colocado, professor, que esses recursos que vêm do Ministério Público são recursos provenientes de ações que foram feitas de combate, né, à corrupção, né? E é o dinheiro sendo reinvestido de uma forma positiva para a população. E de que forma, por exemplo, esses 280 mil foram investidos, professor? Nós, essencialmente, tivemos parte será uma compra de equipamentos, parte de insumos e parte de mão de obra. Então, eles são distribuídos durante 3 meses de produção, certo? Então, basicamente, o custo de um protetor facial dentro desse projeto é em torno de R$38, mais ou menos, né? Não é um custo tão barato, mas é um custo razoável para o que a gente tem hoje no mercado. Mesmo porque a função da nossa impressora não é fazer produção de protetores faciais. Isso é importante colocar, né? Né? Até porque é um tipo de impressora que ela tem um tipo de impressão lenta. Né? Exatamente. Então, a gente, na verdade, está atuando de uma forma emergencial, né, para satisfazer situações pontuais. Mas, mesmo assim, o custo ainda foi um custo acessível para o momento. Agora, até aproveitando a questão da tecnologia de impressão em 3D, a gente está falando em geometrias muito complexas e alguns equipamentos. Perfeito. Né? E isso também tem sido essencial para a manutenção de alguns dos equipamentos que têm sido utilizados. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, professor. Pois é. As impressoras 3D têm capacidade de fazer a fabricação, né, de produção de peças, né, de equipamentos em estrutura complexa. Isso dá uma versatilidade enorme. Então, a gente hoje está trabalhando em reposições de peças para respiradores no HU, por exemplo. Nós fizemos também uma lâmina que vai ser usada no laringoscópio para auxiliar na intubação de pacientes do COVID, né? Então, nós também fizemos alguns equipamentos, algumas peças também de um respirador que está sendo feito de baixo custo.
Então, são várias ações que nós estamos em paralelo, né, que também servem de apoio, né, para esse momento. E eu ressalto ainda mais essa situação, professor, porque a gente vive um momento em que o mundo inteiro, é uma pandemia, ele está procurando equipamentos, respiradores principalmente. A gente fala muito em respirador, viu, gente? Mas é bom lembrar que respirador é uma tecnologia muito mais complexa, né, até para ser desenvolvida, e já existem tecnologias prontas e produzindo isso, e foi importante se ater ao que se precisava naquele momento, que no caso foi o protetor facial. Mas aí eu fico imaginando, um respirador desse, por causa de uma peça, ele poderia ficar obsoleto. Exato. Imagine a dificuldade que está de se encontrar peças para reposição. Com certeza. Com o mundo inteiro procurando isso. Perfeito. Então, assim, a importância disso, ela é impressionante. E eu vou mais além. Ela é uma importância tão grande que é responsável por salvar vidas. Porque a falta de um respirador pode ser decisiva, né, professor? Isso, com certeza. Eu acho que é fundamental, na hora que a gente está fabricando uma peça daquela, fabricando um protetor facial, ou fabricando qualquer instrumento, qualquer coisa que, na verdade, venha colaborar, a gente tem que imaginar que, indiretamente, a gente está fazendo uma colaboração para salvar uma vida. Então, de alguma forma, isso aí é fundamental. Quando eu tive o contato do HU recente, né, são 5 respiradores, eu digo mais 5. Então, eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível para colocar esses 5 funcionando, né, para poder auxiliar o máximo que puder. E já conseguiu? Nós estamos... O contato foi feito semana passada, nós já mandamos 5 peças. Mas hoje fizeram outro contato de outro tipo de peça. Aí nós estamos começando a fazer a modelagem dessas peças para fazer a produção. Aliás, até aproveitando de curiosidade, a tecnologia 3G ela é tão fantástica que você não precisa de uma cópia, né, professor, para você fazer. Não. Isso é fascinante. É, né? isso. Na verdade, a gente, olha só, nós fizemos um projeto há um ano e pouco atrás no Ministério da Saúde. Se ele tivesse sido contemplado, nós teríamos muito mais ferramentas para fazer do que nós temos hoje, né? Hoje a gente tem uma pessoa que trabalha lá que faz a modelagem dessas peças só olhando, o que não é fácil. Ele mede e faz. Estamos falando de peças altamente precisas. né? Exato. O que, se a gente tivesse um scanner, por exemplo, né, facilitaria bastante. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer as peças e elas são possíveis de ser adaptadas, sem problema nenhum. Então, essa mesmo desse respirador de hoje, a gente está fazendo a modelagem dela agora. Nós temos, na verdade, a possibilidade de fabricação em mais de um tipo de impressora, certo? O que a gente tem, a tecnologia lá, é a impressora FDM, que é uma impressora mais comum. A impressora SLA é menos comum. Esses equipamentos, essas peças aí, seriam mais indicadas para SLA. É uma das impressoras que nós estamos tentando comprá-las para deixar também no laboratório, porque ela permitiria... Que seriam compradas com que recursos? Aí que está. Esses recursos, na medida que a gente vai avançando no processo, a gente vai mostrar a utilidade, né, dos equipamentos que nós temos, e aí vai permitir, em projetos subsequentes, fazer a contemplação de equipamentos desse tipo. Ou seja, é uma ação que começa quando ninguém queria, obviamente, por causa de uma pandemia. É uma ação emergencial, e que está sendo muito bem desenvolvida e útil, e que traz, e é muito difícil falar em lado positivo durante um período como esse, com tantas vítimas e muitas vítimas fatais, mas que tende a deixar um legado tecnológico muito interessante para vocês, né, professor? Com certeza. Olha só, a impressora 3D, ela iniciou-se no laboratório em 2012, com o projeto do professor Aline Ramos. O curioso é que essa impressora foi usada para a fabricação de um modelo para desenvolver um protótipo de um tipo de alvenaria estrutural. O que eu quero falar? Então, essas impressoras, essa tecnologia vem lá atrás. No projeto que a gente foi financiado pela Petrobras, o interessante é que, no processo de financiamento, houve uma dificuldade de convencimento. Por conta de que a gente não tinha ainda uma linha que pudesse convencê-los. Mas eles foram convencidos mesmo assim e nos deram a oportunidade de trabalhar com essa impressora que está lá hoje. Então, muitas vezes, um equipamento que parece ser, assim, não parece ter utilidade em um determinado momento, ele pode atuar e ser muito útil no segundo momento. Então, por isso que um laboratório sendo montado, né, uma estrutura laboratorial sendo montada, ela permite, sim, você ter uma
uma potencialidade grande, né, em ações como esse tipo, como essas aí que está ocorrendo agora. E o legado vai ser importante também. Agora, óbvio, a gente está falando de um universo aí de 100 pessoas, ou um pouco mais de 100 pessoas trabalhando, entre elas muitos alunos. Sim, sim. Né? Aí eu falo, didaticamente, para esses alunos também deve ser um momento muito importante. Com certeza, né? com Participar certeza. de um momento como esse, né? De certa forma, aprender as coisas que sequer estariam no currículo. Perfeito, com enfim, certeza. para o estudante, como é que o senhor avalia uma experiência como essa, professor? Eu acho que tanto do ponto de vista do conhecimento tecnológico, como também do ponto de vista da ação em si, né, você percebe que tem um envolvimento deles. Eles também têm sensibilidade em relação à importância do que está sendo feito. Né? Então, eles ganham de dois lados, na minha opinião. Verdade. Entendeu? Por exemplo, muitos deles estão envolvidos lá 24 horas, assim, todo dia está lá em cima na universidade, fazendo a produção dos protetores. Eu não subo todo dia, eu não tenho condições de subir porque eu sou um grupo mais de risco do que eles, mas estão todos mascarados lá e fazendo. Então, de fato, nós temos assim, uma frente de trabalho fantástica, certo? Que tem envolvimento já natural no laboratório e agora está tendo esse envolvimento, né, nessa pandemia. Nós fizemos um relatório, né, dessa primeira etapa do projeto. Esse relatório contempla lá todos eles e espero que no futuro, né, a gente de alguma forma nós vamos dar algum certificado de participação, né, e tem que ter uma retribuição, né, desse trabalho que eles desenvolveram. Apesar de que, professor, digo uma coisa, vai ser fantástico certificar, entregar para que ele possa guardar com carinho. Com certeza. Mas uma experiência como essa, ninguém tira difícil, da cabeça. com certeza. Participar de um momento como esse. A gente fala tanto de linha de frente, né? Mas para que essa linha de frente trabalhe, os nossos heróis médicos, eles precisam, por exemplo, de EPIs, com certeza, de equipamentos funcionando. Ou seja, uma cadeia que ela tem que estar funcionando de forma harmônica, às vezes nem sempre, mas que um depende do outro para que isso possa funcionar. E eu faço questão de frisar isso, porque o enfermeiro salvo porque está usando o EPI correto, né? O ser humano salvo porque tinha naquele momento, né, um respirador. Com certeza. Né? Tudo isso faz valer a pena um projeto como esse. Com certeza, com certeza. E eles, assim, e muitas vezes, por exemplo, eu tenho um áudio de uma enfermeira que nos mandou, né, agradecendo lá, e mostrando a importância do trabalho, né? Esse áudio, um dos alunos pegou e distribuiu no grupo. E os outros ficam todos emocionados. Então, você vê que o resultado dele está ali, né, aquele choro, né, de emoção dela por ter recebido um equipamento de proteção. Então, você só sabe a importância na hora que você vê o resultado lá na ponta, né? O ganho pessoal ele é maior do que qualquer outra coisa. Professor, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Obrigado. E esse foi mais um programa UFAL no combate ao coronavírus.